Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Hoje recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, o vereador Ninha Fresneda e o nosso querido convidado, pastor João Elias, da Igreja Agnus. Pastor, eu colhi uma informação, eu acho que a gente poderia iniciar esse bloco falando sobre essa questão. Segundo a revista Exame, pouco mais de 85% da população brasileira se declara cristã. São 166 milhões de pessoas que se declaram católicas ou evangélicas. Como que o senhor vê esse crescimento dos evangélicos nos últimos anos? Bem, a questão é o seguinte, declarar-se cristão e ser realmente cristão são duas coisas totalmente distintas, sem dúvida. Agora, a questão do crescimento das igrejas dá-se pelo fato de, em primeiro lugar, a quantidade de igrejas que foram abertas. Que fica entre nós, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Todo mês tem igreja nova sendo registrada, estatuto novo sendo registrado. Às vezes pequenas congregações que não têm condições de se manter e de crescer. Mas isso é um ponto que nós não precisamos discutir aqui. Mas isso facilita, ajuda, porque as pessoas têm sempre uma igreja próxima à sua casa. A segunda coisa foi a forma como os evangélicos aprenderam a usar as mídias. Aprenderam a usar a televisão, aprenderam a usar a internet, aprenderam a usar as revistas, os jornais, porque o rádio, os evangélicos já dominavam há muito tempo, desde a década de 50. Na década de 50 surgiram os primeiros programas evangélicos no rádio. Começou com um programa chamado Visita ao Seu Lar, que era transmitido em ondas curtas da cidade de Curitiba para o Brasil todo. Então, na década de 50, então começaram os programas, ditos programas evangélicos. E isso ajudou bastante a proliferação do cristianismo, da religião como um todo. Então, eu creio que esses dois fatores. E o terceiro fator é a necessidade que as pessoas têm de terem uma vida espiritual. Então elas precisam se encontrar. Num mundo conturbado, como nós já dissemos no primeiro bloco, as pessoas precisam se encontrar. E elas estão se encontrando no cristianismo, na religião, no ensino cristão. No ensino cristão. Então, dessa forma, as igrejas estão próximas. Os meios de comunicação saturando de informações relativas à Bíblia, ao cristianismo. E essa necessidade foi uma somatória importante. Graças a isso, nos últimos 30 anos, as igrejas cristãs como um todo, né? Não vamos especificar as igrejas evangélicas, mas as igrejas cristãs como um todo, elas cresceram. Dentro da Igreja Católica, o movimento carismático, né, atraiu muitos jovens, muitos adolescentes, e isso é altamente positivo. É muito melhor nós termos jovens e adolescentes dentro das igrejas do que em certos lugares que nós não precisamos comentar aqui. O senhor citou a questão do rádio, eu também milito no meio rádio, e agora me fez recordar aqui o saudoso Davi Miranda. Sim, Davi Miranda fez um programa há muitos anos. Muitos anos, em milhares de rádios no país. E o senhor citou também a questão da televisão, da força da televisão. Aí é uma opinião minha como jornalista. Eu acho que, não vamos citar aqui nomes de igrejas, por favor, mas assim, a gente pega a madrugada dentro e infelizmente, a gente assiste algumas coisas que eu acho que desnecessárias. Alguns absurdos, né? Eu acho que alguns exageros, que realmente não há necessidade disso tudo. De sessão de exorcismo para cima, né? Sim. Eu acho que passar uma informação, passar uma mensagem positiva, pessoas buscam realmente os veículos de comunicação. Agora, acho que há exageros. Infelizmente, nesse mercado, como o senhor disse, há exageros. Você falou em rádio, eu fiz o meu primeiro programa de rádio em 1976. 1976, eu comecei um programa de rádio na Rádio Cultura de Santo Anastácio. Não parei mais. Nesses anos todos, eu nunca mais deixei de apresentar programa. Em qualquer cidade onde eu estive eu sempre tive um programa de rádio levando uma mensagem positiva, né? Levando uma mensagem de vida, uma mensagem de libertação, uma mensagem de paz, sem os exageros. Eu concordo com você. Vereador.
Uma coisa que eu acho bonito, que o senhor, quando eu vou lá na igreja do senhor, o senhor sempre prega a coisa do planejamento. Sim. Que eu acho que é o diferencial das igrejas que eu já percorri, que o senhor sempre dá a palavra em relação a um planejamento para 2017, em relação à família, em relação à esposa, e traz essa parte da consultoria junto com de pregar a palavra de Deus dentro da igreja. Isso é uma coisa que vem do senhor ou vem da Igreja Águidas, pastor? Não. Essa questão do coaching, isso é uma coisa pessoal minha. Eu penso o seguinte, que eu tenho que pregar o Evangelho, mas eu tenho que ensinar também as pessoas a viver. E ensinar as pessoas a viver é ensinar as pessoas a administrar bem as suas finanças, ser um bom profissional. Eu incentivo os jovens a ir para a faculdade, eu incentivo os adultos a melhorar os seus conhecimentos, os idosos a fazer também um curso, uma faculdade. Vai fazer um curso, vai aprender alguma coisa que eu acho que é extremamente necessário. Então isso vem um pouco de mim, da necessidade que eu entendo que as pessoas têm de melhorar. E para melhorar você precisa se aprimorar em alguma coisa. E em relação à família também, nós batemos muito no assunto família. A família é basicamente o nosso único patrimônio. Porque, veja bem, as pessoas podem perder bens materiais. Nós perdemos bens materiais, mas nós trabalhamos, nós conquistamos novamente os bens materiais, nós recuperamos aquilo que perdemos. Nós podemos perder a saúde. Em algum momento, todos nós já ficamos enfermos, já ficamos doentes, alguns com doença muito grave, mas vai se tratando, às vezes fica com algumas limitações, mas, igualmente, recupera a saúde. Agora, quando perde a família, o sujeito fica desajustado. Aí perde, não consegue mais se achar, se encontrar. Então, nós valorizamos muito família, nós valorizamos muito a educação de filhos e nós valorizamos muito planejamento de vida em todas as áreas. Família, área profissional, área sentimental, área financeira, área cultural. Isso é uma coisa pessoal minha, não é uma imposição da Igreja Agnus. Pastor, aproveitando agora, falando novamente sobre o novo templo. Sim. Só para que a população tenha noção, vamos falar um pouquinho sobre as dimensões, a capacidade, né, de público, né, o tempo que demorou para concluir essa obra. Vamos falar um pouquinho sobre a construção. Do local, pelo amor de Deus. Sim, nós vamos falar sobre o local, evidente. Bom, o nosso novo templo fica num lugar difícil de ser encontrado, hein? É muito difícil. No coração da cidade. Nós estamos aqui na Praça da Bandeira, número 275, imediatamente ao lado da Agência dos Correios. Então é um ponto central da cidade e até para nós de rádio fica fácil de dar a localização, né? Ao lado da Agência do Correio. Todo mundo conhece a Agência do Correio. A questão de tempo, nós temos que esclarecer algumas coisas. Primeiro, existia naquele lugar um prédio muito antigo, construído na década de 50, onde funcionou uma sauna. Durante muitos anos funcionou uma sauna ali. Esse prédio estava fechado há alguns anos e o empresário da cidade arrematou este prédio num leilão judicial e nos ofereceu. Falou, olha, nós fazemos uma parceria e aí está o grande segredo hoje. Nessa época que nós vivemos, nessa época de dinheiro escasso, nós precisamos aprender a fazer parcerias. Então ele falou, vamos fazer uma parceria e nós transformamos o prédio antigo num prédio novo. O senhor me dá todas as especificações que o senhor quer, tamanho, modelo, tudo que o senhor precisa, e a gente transforma isso num templo. E assim nós fizemos. Então nós começamos em março de 2016 essa construção e nós concluímos no final de 2016, em dezembro de 2016, para podermos inaugurar agora. Com a capacidade? Olha, a princípio eu acredito que nós vamos ter capacidade entre 250 e 300 pessoas. Até para que a população também possa se programar os dias de culto... Inauguração. Sim, a inauguração. Então vamos por partes. A inauguração oficial será no dia 14 de janeiro, um sábado, às 19h30. Isso vai ser uma cerimônia de inauguração. Mas os nossos cultos acontecerão sempre aos domingos, às 19h30. Às terças-feiras, às 20h, nós teremos oração. Às quartas-feiras, às 15h,
a tarde do céu aberto, que é uma corrente. Eu recebo muitas senhoras à tarde, aquelas senhoras que ou mandam os filhos e netos para a escola, aí tem tempo à tarde para ir à igreja, mas não são só senhoras não, muita gente vai, participa de uma corrente, é uma reunião muito gostosa. Eu gosto dessa reunião e eu costumo dizer que dá para a gente olhar no branco dos olhos das pessoas, ou seja, há uma proximidade, né, com as pessoas. E às sextas-feiras à noite é uma noite de libertação, de oração para as pessoas se libertarem dos seus problemas, das suas angústias, das suas tristezas e de todas as coisas que afetam a sua vida, tanto física quanto espiritual. Vereador, uma pergunta, fica à vontade. Uma coisa que eu admiro muito no pastor João Elias é que ele é aquele pastor que não deixa os membros ficar acomodados, não. Ele viu um membro incomodado lá, que um jovem que não está estudando, está meio parado, um senhor, pai de família, está meio paradão, ele dá a cutucada mesmo. Levanta e anda, vamos trabalhar. E ele pede para o pessoal, os jovens estudarem, né? Que o jovem hoje que não estuda, tem muitos jovens hoje que tem preguiça de estudar, né? Não quer estudar, perdeu a vontade. Prefere trabalhar no serviço pesado aí e sem estudo. Então o Elias fala, não, vai estudar, você ser alguém no dia da manhã. Ele é um orientador, né? Um orientador, ele orienta, ele explica, tanto para crianças, jovens e adultos. Ele ensina como viver. É um pastor, é um pai, é um amigo, é uma mãe, é tudo o pastor João Elias. Então, isso que a gente admira nele, porque ele é igual a Bombril, ele é 1001 utilidade. Menos. Ele ensina a gente, o pessoal, os membros, a aprender de tudo lá na igreja. Pastor, uma pergunta também, vamos falar local, até para que a população também tenha conhecimento, citar alguns projetos que a igreja está encabeçando ou que pretende colocar em prática para esse ano e os que já existem e que a igreja está envolvida e está participando aqui em Tupã. Bom, veja bem, eu acabei de dizer que eu sou um homem de planejamento. Eu ensino as pessoas a fazer um planejamento. Realmente a igreja tem um planejamento já para este ano, para as suas atividades de janeiro a dezembro. Então nós teremos seminários na igreja, seminário para casais, seminário para família, seminário de finanças também. Esses são alguns pontos, alguns dos tópicos que nós trabalharemos. No mês de setembro nós vamos falar sobre projeto de vida já para 2018, aonde eu quero estar no final de 2018. Quer dizer, eu tenho que planejar agora, senão eu não vou para lugar nenhum. Continua a nossa parceria com o albergue, que é mantido principalmente pelo Rotary Club, do qual nós já comentamos, eu sou associado do Rotary Club de Tupã. Nós somos parceiros do albergue, né? Parceiros do albergue. Então, esse trabalho social. E temos feito um outro trabalho social, que são visitas a famílias, com orientação, com ajuda, na parte social também. Perfeito. Hoje você conhecendo um pouquinho do trabalho da Igreja Agnus, que terá a sua inauguração do novo templo no dia 14. 14 de dezembro. Perdão, 14 de janeiro. 14 de janeiro, aqui na Praça da Bandeira. 275. 275, a partir das 19h30 horas. 19h30 horas. Trabalho fantástico que a igreja vem realizando em Tupã e hoje recebendo o pastor João Elias. Pastor, nós estamos na reta final, chegamos à reta final do programa. Eu queria aproveitar a oportunidade e que o senhor deixasse uma mensagem à nossa população de Tupã. Eu acho que o ano passado o brasileiro sofreu muito, todos nós sofremos muito com mudanças na política, na economia, o mundo, né, tem passado por diversas transformações e a gente sabe que é Deus acima de tudo. Sim, sem Se dúvida. não for Deus, para a gente se apegar, para pedir proteção, esperança para a dia... fé e a espiritualidade. Né? E um amanhã melhor. Sim, sem dúvida. Então, acho que o brasileiro, não só o brasileiro, acho que o mundo, no geral, tem buscado mais Deus. Pelo menos é essa impressão que eu tenho. Tanto é que a gente citou aqui números aqui de aumento, um aumento significativo de igrejas, enfim. Mas eu acho que as pessoas têm buscado mais. Eu acho que, por exemplo, estamos falando sobre os evangélicos, mas, por exemplo, na Igreja Católica, a gente vê que com o Papa Francisco também, a Igreja Católica tem mudado... Que, aliás, é rotariano também. Exatamente. E que tem alguns conceitos da Igreja estão mudando. Eu acho importante essa abertura do Papa Francisco também para o mundo, esse diálogo
com a sociedade, com os governos, com as lideranças, né, mundiais. Então, acho que há um consenso. Deus acima de tudo. Sem dúvida. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de otimismo, de esperança à nossa população de Tupã. Perfeito. Parabenizar o trabalho do senhor, de toda a equipe da Igreja Agnus, com certeza um novo templo, e eu tenho certeza que a população estará lá prestigiando os membros e também quem não são membros e que queiram se tornar membros também. Todos estão convidados, né? Bem, você falou de deixar aqui uma palavra final e falando do que nós passamos no último ano, em todas as áreas, né? Nós como brasileiros, eu acredito que não só os brasileiros, mas o mundo inteiro esteve em situação difícil, conturbada. Nós vimos atentados na França, na Espanha, mortes em vários países, coisas horríveis acontecendo no mundo todo. Eu acho que nesse momento o mundo todo está num processo de mudança e vamos esperar que seja mudança para melhor. Mas a Escritura Sagrada tem um versículo no Salmo 90 que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal que alcancemos corações sábios. Então, se nós tivermos corações sábios, nós vamos ter uma vida melhor. Agora, para isso, eu preciso aprender a contar os meus dias. Como é que eu vou contar os meus dias? Primeiro, o passado, ele já passou. 2016 já ficou para trás. Tudo que nós passamos já ficou para trás, as coisas boas ficaram para trás, as coisas ruins também ficaram para trás, o passado já foi. O futuro, ele ainda não existe. O futuro não existe, ele ainda não aconteceu, né? Ele não nos pertence também, o futuro pertence a Deus. Nós não sabemos se quando este programa for ao ar, nós estaremos aqui neste mundo. O futuro não nos pertence. Então não dá para a gente trabalhar baseado no que nós desejamos para o futuro. Devemos fazer planos? Sim, evidente, precisamos fazer planos todos os dias, porque o dia que nós deixarmos de ter sonhos, o dia que nós deixarmos de ter planos na nossa vida, nós deixamos de viver também. Então, se o futuro ainda não existe, e o passado já passou, e graças a Deus não vai voltar mais, eu tenho que viver o presente, eu tenho que viver o agora, eu tenho que viver este momento, e neste momento que nós estamos vivendo, nós precisamos amar mais, amar as pessoas, amar mais o nosso semelhante, amar mais a natureza, amar mais a nossa profissão também, por que não? Amar a Deus acima de todas as coisas. E nós temos que ter, antes de tudo, um coração agradecido. Temos que saber agradecer. Agradecer aos nossos pais, agradecer aos nossos filhos, agradecer às esposas, os maridos, agradecer aos nossos amigos, agradecer a Deus acima de todas as coisas. E eu quero, então, encerrar agradecendo a vocês o carinho que demonstraram comigo, os nossos vereadores me convidando, você, Glaucio, uma pessoa que tem uma capacidade muito grande, o conhecimento de tudo que está falando, fala com conhecimento. Eu quero te agradecer e agradecer a população de Tupã, que me recebe de braços abertos, que tem um respeito muito grande por mim, porque eu também sei respeitar a população. E agradecer a você, que vai estar comigo no próximo dia 14 de janeiro, às 19h30, para a inauguração do novo Templo Agnus na cidade de Tupã. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença do senhor aqui no programa Ponto de Vista. Vereador Ninha, momento importante, um programa bem interessante, contando um pouquinho do trabalho da Igreja Agnus aqui em Tupã. Eu quero parabenizar o pastor mais uma vez, porque já é o 5º templo que ele constrói aqui na cidade, né? Ajudando, sexto templo, ajudando no desenvolvimento da nossa cidade, enaltecendo o nome da nossa cidade. E agora, dia 14, vai inaugurar mais um templo novo aí, no coração da cidade, do lado do Correio, em frente ao portão da Câmara Municipal, do lado da... Vou estar de olho em vocês, hein? Dali do templo eu vigio os vereadores. Por favor. Então, parabéns, pastor. O senhor continue trabalhando com mais amor, com mais afinco e mais fé, e com esperança de dias melhores. Amém. Porque as dificuldades aí enfrentadas no decorrer desses anos hão de transformar nas bênçãos de amanhã. Parabéns. Com certeza, estaremos juntos. Vereador Paulo Henrique, parabéns pelo convite ao pastor João Elias, também ao vereador Ninha, e hoje falando sobre o novo templo da Igreja Agnus, que será inaugurado agora dia 14. Quando eu tive a oportunidade de convidar uma pessoa, pensei logo no pastor João Elias, porque é uma pessoa que tem muito conhecimento para passar. Costumo dizer que me faz bem ouvi-lo.
e pôr em prática tudo aquilo que ele faz através dos exemplos que ele dá. Isso é fundamental hoje em dia, é o que a gente pede também para os políticos hoje, ser um exemplo, liderar pelo exemplo, e o pastor João Elias, no dia a dia dele, dentro da igreja, sempre é um exemplo para todos nós. Obrigado, pastor, tenho certeza que Tupã recebe o senhor de braços abertos, porque o senhor sempre mostra-se uma pessoa muito justa com a cidade, preocupada com as questões da nossa cidade. Obrigado mesmo por tudo. E amo a cidade de Tupã, viu? Amém. De coração. Dois. Senão não teria voltado para cá. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. E a gente pode ter certeza que vamos sempre estar acompanhando o teu trabalho, sempre estar dispostos a ajudá-lo, porque a gente sabe que esse amor recíproco que você tem com nós é muito verdadeiro. Obrigado mais uma vez e que Deus abençoe todos os seus planejamentos, seus sonhos para 2017, que o senhor consiga, e conte com a gente, comigo e com Ninha, para ser um braço também dentro da tua igreja. Obrigado. Nós chegamos ao final do programa Pontos de Vista, hoje recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, também o vereador Ninha Fresneda, vereador reeleito, também participando desse programa, e o nosso querido pastor João Elias da Igreja Agnus, falando do trabalho da Igreja Agnus e também da inauguração do novo templo, dia 14 de janeiro, aqui em nossa cidade. O programa Pontos de Vista fica por aqui, voltaremos em breve com mais um programa inédito, aqui pela TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Até mais.